Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, servidores da casa, senhores e senhoras. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ipatinga, iniciamos nossos trabalhos. Apesar de que eu discordo que a reunião é ordinária, mas aqui o parlamento, a gente se curva para a maioria, para mim ela é extraordinária, nobre. Data máxima vênia, para mim só tem ordinária de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, então para mim ela é extraordinária. Mas não é por causa de um hino nacional que nós vamos discutir, né, doutor? Mesmo porque o senhor tem diploma, eu não tenho. Eu sou jogador de birosca. Então, põe o hino nacional, convido a todos para de pé cantarmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo herói contrado retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, a estrela é sorte, pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Consegues da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, não tem ata da reunião anterior, que é a primeira reunião do ano. Tem aqui o balanço financeiro para ser apresentado. Vice-presidente Mazinho, está na casa? Vou abrir a ordem do dia daqui a pouco. Está na casa, não?
Leitura do balanço financeiro. Balanço financeiro para verificação do mês de dezembro de 2017. Transferências extras. R$ 1.773.581,31. Pagamentos orçamentários extra. R$ 6.037.950,16. Saldo bancário do mês anterior. R$ 5.312.443,90. Saldo bancário do mês atual, R$ 1.048.075,21. Bancos, conta movimento, R$ 5.312.443,90. Conta movimento, mês atual, R$ 1.048.075,05. Total, R$ 7.085,21. Total, R$ 7.086.025,21. Mônica Vaz Jacob, gerente da contabilidade, Nardielo Rocha de Oliveira, presidente. Tenho dito, presidente. Você chegou a ver ele na casa, vereador? Doutor? Não? Está em aberto o horário para apresentação sem discussão de proposições. Vereador inscrito? Sim, vereadora Cassinha. A senhora sabe do Mazinho, vereadora? Pois é, eu estou aqui preocupada com ele, eu nem vi se ele falou meu nome. Desculpa. Aqui, tem algum assessor do vereador Mazinho aqui, no plenário? Está viajando. Ah, tá. Está em viagem. Okay. Com a palavra, vereadora Cassinha. Eu cumprimento o presidente Nardielo Rocha e todos os componentes dessa mesa, diletos colegas, a todos os vereadores e vereadoras, né, meu primeiro cumprimento do ano, meu primeiro feliz 2018, que aqui chegamos nós, que eu desejo aos senhores, às senhoras, aos servidores dessa casa, a todo o público presente, que nós tenhamos um ano harmônico, um ano produtivo. Porque, no meu entender, esse ano nós vamos viver um ano peculiar. Nós teremos dois momentos, estamos vivendo já, aliás, dois momentos importantíssimos nesse ano. Hoje, no dia 24 de janeiro, o ex-presidente Lula da Silva está sendo julgado em Brasília, nesse momento. E, em outubro, as próximas eleições. Eu acredito que esse ano vai ser um ano que nós vamos ter, se a gente pensou, né, em algum momento, que 2017 teve dificuldades, teve desafios, eu acredito que o 2018 vai trazer muito mais incômodos, muito mais trabalhos para que a gente possa realmente fazer uma mudança e melhorar, trazer a melhora que nós tantos sonhamos. Pois bem, Ipatinga, boa tarde. Primeiramente, como eu já disse, eu desejo que Ipatinga, que essa cidade maravilhosa, né, que o povo dessa cidade tenha um ano de maior esperança, de esperanças renovadas. E, a partir desse pensamento, dito isso, eu gostaria de deixar registrada essa reflexão sobre esse dia de hoje, esse dia 24 de janeiro. Este dia representa um marco, senhores, colegas vereadores e vereadoras, na história desse país. Começou pela manhã o julgamento do ex-presidente Lula. E, para usar uma frase tão conhecida, nunca, colegas, mas nunca antes, na história deste país, houve a condenação de um ex-presidente por crimes comuns pela justiça brasileira. Nunca. É fato inédito. Lula da Silva foi condenado a 9 anos e 6 meses por receber propina da OAS em um triplex. Ainda vai responder a outros casos, mas não agora, nesse momento, como o sítio de Atibaia, a Operação Zelotes e outras.
Os advogados do ex-presidente recorreram ao Tribunal Federal da 4ª Região. É por isso que está acontecendo o julgamento em Porto Alegre, que é a sede do Tribunal Regional Federal, que conduz o julgamento publicamente, sem sigilo. É isso que eu posso afirmar para os senhores, que é algo inimaginável décadas atrás, durante esse período triste de ditadura que esse país viveu. Aliás, o argumento de que todos os presidentes praticaram atos de corrupção e não foram julgados, esse argumento é muito leviano e nós não podemos aceitá-lo e nem muito menos reproduzi-los. Todos os presidentes, todos os políticos, todos eles deveriam ter sido julgados. Porém, isso não pode servir de excusa para o presente. Nós não podemos olhar para o passado e ver os nossos erros e falar, e repeti-los no presente, senão não vai ter evolução. Aliás, a evolução consiste exatamente nisso. Para que serve o passado? Para nós nos balizarmos pelos erros do passado, aprender e tentar praticar no presente ações que podem vir a favorecer, a tornar esse país realmente um país decente no futuro. Não podemos fazer quanto ao passado, nada podemos fazer quanto ao passado, e não podemos manter a impunidade. Porque Cabral, eu estou me referindo aqui, gente, ao Cabral, o descobridor, tá certo? E não o carioca, tá bom? Ele começou essa sujeira, mas nós não podemos agir no presente para que o país, dessa forma no presente, para que o nosso país tenha um futuro digno. Lula da Silva sendo julgado por um corpo técnico jurídico com inúmeras possibilidades de recurso. Claro, mantendo-se a total os preceitos constitucionais e as garantias, a ampla defesa, o contraditório. Isso é a base da sociedade democrática. Porque nós somos todos, é com essa palavra que eu começo o ano de 2018, nós somos todos iguais perante a lei. É nisso que eu acredito. Então, a minha palavra, né, nesse dia 24, para os meus colegas, vereadores e vereadoras, servidores, senhores e senhoras, serve, o que está acontecendo hoje me mostra que está acontecendo uma mudança nesse país, que eu posso continuar otimista nesse país, independente dos motivos, né? Claro que existe o outro lado, né, dos correligionários, enfim, democracia é isso mesmo. Uns acham, né, que ainda existe alguns interesses outros, né? Mas o que eu quero alertar aos nós todos, funcionários, servidores públicos, incluindo nós políticos, de que se o chefe do Poder Executivo, foi isso que eu falei aqui com os colegas antes, a minha esperança reside nesse fato. Se o chefe do Poder Executivo Federal não está acima da lei, nós, representantes municipais, seja do Legislativo, seja do Executivo, Judiciário, enfim, não estamos afastados da justiça. Graças a Deus. Ela não é mais cega. Assim eu espero, e que devemos ser responsabilizados e fiscalizados pelos nossos atos. Eis o real avanço democrático. É com essas palavras que eu encerro a minha primeira fala. Eu acredito, senhores colegas, senhores e senhoras vereadores, que nós estamos vivendo um momento, um ano, iniciamos um ano, com uma oportunidade de mudar a história desse país. Muito obrigada a todos. Doutora, cadê a doutora Shirley? Saiu? Só porque ela já tomou as providências referente àquele assunto que nós fizemos lá em cima, da escada. Não vamos licitar, ou vamos fazer na emergência ou por dispensa. E aí eu gostaria que o senhor desse um parecer depois. Onde passa criança, adulto, idoso, se eu não puder fazer na emergência, eu posso pendurar minha chuteira, né? Então, quero o apoio da senhora e do jurídico. Com a palavra, a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadoras, senhoras e senhores, boa tarde.
Senhor presidente, eu fiz a minha inscrição também para essa tribuna exatamente devido ao marco histórico no país hoje com o julgamento do ex-presidente Lula. Interessante, e aí isso faz parte até do nosso exercício de democracia, que a vereadora Cassinha, ela está num extremo e eu no outro. Porque se, por um lado, ela encontra-se satisfeita e feliz com esse julgamento, eu me encontro profundamente consternada, entristecida com esse julgamento. E não é pela pessoa do presidente Lula, que esse, se eu puder, em alguns momentos, bater, questionar, eu faço. Mas é com a própria situação da justiça brasileira, vereadora. Por que me entristece? Eu não sei se Vossa Excelência teve condições, presidente, demais vereadores, quem nos escuta, de ler, de fato, esse processo e entender o que está acontecendo. Se uma pessoa que é advogada, como a vereadora Cassinha, e sabe e vai entender bem o que eu estou falando no que diz respeito a procedimentos no processo do julgamento. E aí, é interessante que na fala da vereadora, ela coloca que todos os outros presidentes deveriam ter sido julgados. E nisso eu concordo, nós temos vários pontos de concordância na fala, mas a nossa diferença ela está exatamente na questão de classe. Por que o presidente Lula está sendo julgado? Não é porque o crime dele ou é o momento, pelo contrário, ele trabalhou e muito para que o Ministério Público tivesse autonomia nesse país, estruturou e trabalhou para que a Polícia Federal tivesse condições de fato investigar. Nós, no geral, a política que eu sei que foi implementada nesse país, ela é, pelo menos, a tentativa de buscar melhorar as instituições nesse país. E hoje nós estamos vendo, há pouco a Bandeirante já deu lá a condenação do presidente antes do relator terminar de ler o caso. Não é surpresa para ninguém que aquele tribunal não vai absolver Lula hoje. Por quê? Não é pelo processo, é porque a condenação ela faz parte de uma estrutura nesse país montada para impedir Lula de ser candidato, não para penalizar alguém por um crime cometido, mas pelas ações que o presidente Lula realizou nesse país de dar vez e voz aos pobres da nossa nação. E aí, muitas vezes falando, fica parecendo só que eu sou do PT e sou muito apaixonada pelo Lula ou por alguém do PT. Mas eu vou fazer uma leitura de um psicanalista, que ele é doutor, formado pela UFMG, e eu vou compartilhar essa leitura de um artigo que ele escreveu hoje, para ver se ajuda alguém a entender um pouco mais qual que é a leitura que não é do PT. É de quem minimamente ainda luta nesse Brasil para que as suas instituições funcionem e funcionem com justiça. Diz o psicanalista Evaristo Magalhães, doutor em psicanálise pela UFMG. Qualquer coisa, menos isso. Este é um pensamento típico de gente recalcada. O que é o recalque? É quando não posso nomear, porque ao reconhecer faço existir o que não consigo suportar. Porque certas pessoas querem o Lula como carta fora do baralho? Lacan diz que quando amamos, buscamos no outro o que nos falta. Na base do preconceito, ninguém que considero pior pode me dar o que não tenho. Só os perversos excitam-se com o baixo, o sujo, o podre, o grotesco. Neste caso, então, Lula seria feitiço do amor e ódio de quem o rejeita. Não tenho dúvida de que Lula é o sintoma da classe média brasileira. O sintoma é o ódio que coloco no lugar do meu desejo, no sentido de segurar o recalque do amor que tanto nego.
Quantos não são duramente discriminados por amar alguém que lhes é socialmente considerado inferior? Lula é muito. Por isso, precisa ser tratado como resto, nada, estorvo, sobra, escombro, entulho. Não podemos deixar de considerar que grande parte do ódio ao cantor Chico Buarque deve-se à dificuldade em admitir uma pessoa como ele poder gostar de alguém que veio do Nordeste montado em um pau de arara. Na psicanálise, tudo menos pode ser tudo mais. Não há outra explicação para tanto ódio quando alguém diz preferir qualquer coisa a Lula. Qualquer coisa é muito sintomático. Não estou dizendo que Lula não tenha cometido erros como presidente. O que me assusta é a não indignação para com certas figuras e tanto desprezo, quase todo dirigido apenas para ele. Tanto ódio não pode ser só ódio. Se fosse ódio, mesmo, ele não seria tão amado por tantos e por tanto tempo. Não é possível tanta gente equivocada e por tantas décadas. E não se trata de paixão ou fanatismo, porque sabemos muito bem que toda paixão dura pouco. É uma pena que tanta gente prefira o suposto limpinho, engomadinho e que fala bonitinho, mas que, no fundo, só faz figuração política. É uma pena fazer gozar do que me falta só com aparência. Tanta futilidade. Não devo viver só para ver refletido. Pode ser bom para mim o que o outro se veja como eu vejo. É por isso que gosto de Lula. Ele me faz ver para além de mim. Ele joga no espelho esse excluído e me faz ver que é bom para mim que ele fique também. Lula me faz ver nesse outro, porque, caso contrário, esse mesmo outro me fará ver nele, nem que seja na marra. É por isso que não... É isso que não quero que aconteça. Por isso quero Lula presidente de novo. Evaristo Magalhães, psicanalista. Essa leitura, por que eu a faço desse texto? Porque ela expressa muito do que está sendo julgado hoje. O ódio a Lula, ele é maior, porque se os outros presidentes não foram julgados, não são porque eles não cometeram crime e que agora a justiça prevalece, sabe, vereadora? Lula está sendo julgado agora por um crime que não cometeu e os almofadinhas, os senhores... Obrigada, vereadora. Os senhores de toga em Brasília não admitem nesse país que a proposta política do presidente Lula ela cresça nesse país. Porque quando governou, diminuiu o desemprego, nós tínhamos política de saúde sendo implementada, tínhamos oportunidade na educação, nós tínhamos um Brasil que gerou emprego mais do que qualquer outra época no nosso país. Mas isso tudo não vale e não pode ser contado para quem, almofadinha, aqueles que sempre estão bem vestidos e bem bonitos, bem cheirosos, não admite, porque para eles pobres tem que continuar, é pobre mesmo. É no máximo fazer um favor de dar uma cesta básica, de dar uma ajuda aqui, de estar consternado com o problema do outro, mas não de emancipar o outro e fazer o outro se sentir gente. Então eu me uno aos milhares que estão lá em Porto Alegre, aos milhões que estão nesse Brasil afora, hoje, sofrendo com esse julgamento e torcendo pelo presidente Lula, para dizer que eu ainda sonho que um Brasil que, de fato, onde todos sejam iguais perante a lei. Que todos sejam, de fato, iguais perante a lei, mas não só na fala, no discurso, mas no direito, inclusive, de ser julgado, não com preconceito, e garantir que as instituições, de fato, se baseiem
no devido processo legal, porque essa condenação de Lula, ela é contestada, não é por mim que sou do PT, mas por milhares de grandes juristas, mundo afora, que hoje também estão em Porto Alegre, sabendo o que está acontecendo com esse julgamento, cuja condenação ela já foi feita lá atrás. Hoje é só formalização do ato. Tenho dito, presidente. Nobre vereadora, eu admiro muito na democracia essa possibilidade dessa discussão de ângulos, né, de lados diferentes. E a senhora falou algo ali muito interessante. Se todos são ou não iguais perante a lei. Eu sempre defendi a tese aqui que a lei, principalmente no mundo da política, ela pesa sobre os ombros dos vereadores, não o mesmo peso que pesa sobre os deputados estaduais, federais, sobre governadores. E aí nós vamos testar agora a lei do ficha limpa, porque o nosso vereador Dário, grande amigo nosso, até tive com ele hoje, do PT também, ficou alijado de disputar uma eleição aqui nessa cidade, porque foi julgado na corte, entendendo-se que depois do voto monocrático, desde que exista um voto na corte, você está automaticamente eliminado da disputa pelo ficha limpa. Vamos ver se isso vai acontecer também para presidente, ou se, mais uma vez, vai ser só sobre os vereadores. E aí eu estou pegando um exemplo até de um amigo nosso do próprio partido. Vai ser um teste, né, mais uma vez. Eu peço pela ordem a Vossa Excelência, com a ausência do vice, para que eu faça uso da tribuna. Palavra o vereador Nargelo Rocha. Nobre vereadora, vereadores, mais uma vez público presente, a todos boa tarde. Eu vou ser muito breve na minha fala, e o que me traz aqui é um agradecimento que eu quero fazer a todos os vereadores dessa casa, as vereadoras, pela essa interrupção do recesso parlamentar. O recesso parlamentar é algo regimental, é um direito dos vereadores. Diga-se de passagem, ano passado nós fizemos algo aqui nessa casa inédito, que nós demos fim ao recesso parlamentar de primeira legislatura, ou seja, foi um projeto até de minha autoria, ou seja, não justifica o vereador tomar posse em 1º de janeiro e sair de férias. E isso acontecia até então, e nós fizemos essa correção. Esse recesso, após o 2º ano da legislatura, como que Vossas Excelências estavam vivendo, é algo regimental e um direito de Vossas Excelências. E quando a casa foi chamada, nessa missão de hoje, que é uma missão que talvez poderia ter sido evitado, com um aditamento de prazo, com um aditamento de prazo do convênio, ou com algo diferente, não vou entrar nesse mérito, nenhum dos vereadores reclamou. Nenhuma das vereadoras colocou obstáculo. E todos estão aqui, com exceção do vereador Mazinho, que colocou antecipadamente a necessidade da sua ausência, mas o fez porque não havia outra oportunidade. Então, eu vejo grandeza nesse ato. E não adianta as pessoas falarem que o vereador veio para aqui hoje para ganhar hora extra, para ganhar jeton, para receber mais, porque isso também não existe na Câmara Municipal da cidade de Ipatinga. Nós voltamos aqui hoje pelo comprometimento que nós temos, principalmente com as crianças da nossa cidade. São 10 mil alunos das creches que ficariam sem o início das aulas em 5 de fevereiro. Por quê? Porque o convênio em vigor termina dia 31 de janeiro. Ou nós votaríamos os 16 milhões liberados para essas entidades, ou automaticamente não se iniciaria as aulas em 5 de fevereiro. E o nosso compromisso é também com os dirigentes das creches, que são verdadeiros guerreiros, assim como os professores, e é claro com toda a cidade. Quantos pais de alunos ficariam sem lugar de deixar os seus filhos para irem trabalhar se o legislativo não retornasse para votar essa lei autorizativa? E também veio logo depois, até também quase que de forma intempestiva, e aí nós tivemos que fazer uma convocação extra, porque a sessão é ordinária, mas ela exige 3 dias de interstício. Então, automaticamente nós também o fizemos para incluir os caixas escolares, que são as escolas, 41 escolas do município, que também estarão recebendo esse recurso.
Hoje, na cidade de Ipatinga, nós já temos matriculados para esse ano letivo 24 mil alunos. E são 24 mil alunos também que fizeram com que nós voltássemos ao trabalho mais cedo para fazer esse trabalho. Então, eu quero fazer esse agradecimento, esse reconhecimento da grandeza daqueles que estavam em viagem ou que estavam em descanso, pelo comprometimento com essas causas que realmente são fundamentais aqui para a cidade de Ipatinga. E só para concluir, a vereadora Cassinha falou sobre 2017, nós não falamos sobre isso no final do ano, mas foi sim um ano difícil, em todo o país, em todo o estado, e Ipatinga é Brasil, Ipatinga não está na ilha. Mas o Legislativo teve uma produção onde eu fiz questão, em todos os balanços que fiz perante a imprensa, de parabenizar os vereadores, e olha que nós vivemos um momento diferenciado em 2017, que eram 13 vereadores de primeiro mandato. E quer queira, quer não, o primeiro mandato ele requer um conhecimento, ele requer, pela falta de experiência, um estudo mais profundo, e os vereadores assim o fizeram, e a produção parlamentar, a produção legislativa acabou sendo de relevante importância para a cidade de Ipatinga. Nós, ano passado, fizemos aqui nessa casa, e talvez os senhores nem atentaram para isso, mesmo com a presença dos 13 vereadores novatos, algo que há muito precisava de se fazer, que era a regulamentação das concessões públicas municipais. Isso vinha se arrastando há anos, isso não é simpático, isso é difícil de ser feito, mas os vereadores não se curvaram, foram para a trincheira e fizeram o seu papel. E não é fácil, não. Regulamentou mototáxi, regulamentou táxi, regulamentou cemitério, regulamentou funerária, regulamentou barraca de Parque Ipanema e ainda temos o camelódromo para discutir. Nós, políticos, homens públicos, nós não podemos correr dessa discussão, ainda que ela não seja simpática. O que nós temos que fazê-la é de uma forma menos traumática, para que nós não prejudiquemos os nossos munícipes que estão lá na ponta. Mas fugir da nossa responsabilidade, nós não podemos fazê-lo. Então, eu quero aqui, de público, agradecer a vossas excelências que tenho dito. Devolvo os trabalhos ao presidente Nardielo Rocha. Ordem do dia. Está em discussão o veto total ao projeto de lei 141/17, que altera a lei 2033, de 9 de dezembro de 2003. Tem que ser lido esse veto aí? Leitura do parecer. Com a palavra, vereador Jadson Heleno. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, imprensa, a todos, boa tarde. Comissão especial. Parecer ao veto total aposto ao projeto de lei 141/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei 2033, de 9 de dezembro de 2003. Primeiro, relatório. Trata-se de veto total aposto ao projeto de lei 141, de iniciativa do Poder Executivo, que altera a lei 2033, de 9 de dezembro de 2003. Ao fundamentar suas razões para obstar sua sanção ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, afirma que a emenda apresentada por esta Casa Legislativa estendeu a imunidade tributária conferida pelo artigo 150 da Carta Magna. As entidades sem fins lucrativos, as associações de moradores e as escolas da rede pública municipal e estadual. Disse ainda que, no caso da emenda apresentada, em que estende a imunidade tributária, as entidades sem fins lucrativos, sem qualquer especificação, macula o projeto na medida em que afronta a garantia constitucional estabelecida pelo citado dispositivo, uma vez que o texto magno veda a instituição de imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços incidentes somente sobre as entidades reconhecidamente da educação e de assistência social, inclusive atendidos os requisitos da lei. São essas basicamente as razões apresentadas pelo Executivo por apor veto total ao projeto de lei 141 de 2017. Segundo, fundamentação. Ao disciplinar o processo legislativo na Constituição da República, estabelece no parágrafo 1º do artigo 66 que, abre aspas, se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado
os motivos do veto. A propósito, essa determinação contida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição da República foi reproduzida pelo artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Ipatinga e pelo artigo 209 do Regimento Interno dessa Casa. O ilustre professor e eminente ministro do STF, Alexandre de Moraes, analisando o parágrafo 1º do artigo constitucional acima mencionado, ensina que o presidente da República poderá discordar do projeto de lei ou por entendê-lo inconstitucional no aspecto contrário ao interesse público. No primeiro caso, teremos o chamado veto jurídico, enquanto no segundo, o veto político. Nota-se que poderá existir veto jurídico político. No caso em exame, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao apreciar o projeto de lei 141, decidiu pelo veto total em prazo inferior a 15 dias, fundamentando suas razões, alegando ter se tornado inconstitucional ao afrontar o disposto do artigo 156 da Constituição Federal, quando, por meio de uma emenda modificativa, a edilibilidade contemplou outros entes, além daquele rol já estabelecido na Carta Política de 88. Isto posto, justifica ainda que a aprovação da referida emenda tornou-se inaplicável à proposição à situação em concreto, uma vez que afronta a garantia constitucional estabelecida pelo citado dispositivo. Desta forma, é competente o chefe do Poder Executivo para vetar todo ou em parte o projeto de lei que julgar inconstitucional ou contrário ao interesse político ou público, caso da matéria em análise. Entretanto, analisando detidamente as razões do veto, temos que razão não assiste ao prefeito. Ora, a matéria foi vetada sob a alegação que feria de morte o artigo 150 da Constituição da República. Pela análise do texto acima, verificamos que são quatro os entes que serão beneficiados nessa espécie de isenção: partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, instituição de educação sem fins lucrativos, entidades de assistência social sem fins lucrativos. O projeto de lei, em sua forma original, previa isenção do imposto quanto aos eventos de cunho religioso, promovidos ou patrocinados por igrejas de qualquer culto. A emenda aprovada pela Câmara incluiu as entidades sem fins lucrativos, associações de moradores, escolas da rede pública municipal e escolas da rede pública estadual. Ora, esse rol de entidades adicionadas pela emenda legislativa incluiu apenas aquelas cujo objetivo não é lucrativo, e assim sendo, enquadra-se perfeitamente na previsão constitucional. Conclusão: diante do exposto acima, respeitados os dispositivos constitucionais, a Comissão Especial manifestou pela rejeição do veto, remetendo ao plenário o julgamento no tocante ao mérito. Plenário Elísio Felipe Raider, 19 de janeiro de 2018, Comissão Especial, vereador Antônio José Ferreira Neto, Toninho Felipe, Paulo Reis e Jadson Heleno Moreira. Tenho dito, senhor presidente. Lembrando, então, aos nobres vereadores que o parecer é pela rejeição do veto. Então, vereadores favoráveis à derrubada do veto vão votar sim, se não votar não. Porque o sim é pela rejeição do veto, é favorável ao parecer. Não é isso, doutor? Então, sim, vereadores favoráveis ao parecer vão votar sim, que é pela rejeição do veto. Sim, ué. Isso aí, que é manter a isenção das entidades. Então, se a gente manter sim no parecer... Está rejeitando o veto. O projeto vai ser aprovado da maneira que nós queremos. Sim, isso. Tá. O sim rejeita o veto. Isso aí. Vereadores favoráveis ao parecer, votem sim. Contrário, votem não. Contrário ao parecer. Contrário ao parecer. Isso aí. Nós estamos votando o parecer. Eu voto no veto, né? Voto. Menino, meu trem sumiu aqui. Não sei mesmo. Habilita o meu aqui para mim. Cadê o... Por favor. Obrigado. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 18 votos, não, 0 voto. O parecer está aprovado
e o veto está rejeitado. Está em discussão o veto total ao projeto de lei 144/17, que dispõe sobre a obrigação de afixação de cartazes nos locais em que menciona. Discussão, votação. Vereadores favoráveis à manutenção do veto, votem sim. Contrário, votem não. Votando agora o veto. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 14 votos, não 4 votos. O veto está mantido. Está em discussão o projeto de lei 01/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos nas concessionárias de serviços funerários do município de Ipatinga. Discussão, votação. Solicito a contagem dos votos. Presidente, sim, 17 votos, não 0 voto. O projeto está aprovado. Está em discussão o 02/18, que dispõe sobre a destinação de recursos a título de outros auxílios financeiros às pessoas físicas. Autoria do Executivo. Discussão, votação. A senhora quer falar, vereadora? Por gentileza. Com a palavra, vereadora Cassina. Obrigada. Sintam-se todos cumprimentados, com meus devidos respeitos. Nós estamos aqui, o Executivo, ele quer autorização para repassar verbas já programadas, né? Então, todas essas áreas que estão contempladas aqui, elas são áreas, na minha opinião, importantíssimas, vitais para a comunidade, né? Nós falamos aqui, o presidente manifestou que nós todos atendemos ao chamado para votar, exatamente para evitar que acontecesse o que aconteceu em janeiro de 2017. Quando lá atrás nós ficamos com creches, né, sem revalidar a parceria, foi dramático, porque dezenas, centenas de crianças ficaram em casa sem ter a creche para poder, os pais deixaram seus filhos para trabalhar. Aí, felizmente, né, houve, durante todo o ano, um trabalho assim, muito presente, muito forte com a Fomente e as demais instituições, e, felizmente, graças a Deus, é o que tudo indica, né, nós vamos renovar essas parcerias. Sendo que o objetivo disso é nós conseguirmos encontrar um meio de não ter que renovar todo ano, porque isso antes vencia no dia 31 de janeiro. Mas o objetivo que foi colocado aqui, o nosso secretário de Educação, né, o Dr. Gés, vice-prefeito, foi super solícito, fez várias reuniões nas creches, inclusive com todos os dirigentes das creches. Cleoneide foi, essa reunião aconteceu lá na creche do bairro Esperança. Enfim, esse é o objetivo.
mesmo que não falte essa verba, né? Que tudo, os projetos, né, que já estão aí, que os senhores viram na LOA, agora nós temos que essas áreas contempladas, que são de interesse, né? A saúde, assistência social, meio ambiente, habitação, segurança e convivência cidadã, cultura, esporte e lazer. Sim, é óbvio. Eu acho que o que foi colocado lá no orçamento, agora é a nossa hora, se foi resguardado, né, esse valor, agora é hora de repassarmos e voltar, sim, para poder, seja em sessão ordinária ou extraordinária, mas votarmos para que tudo venha, né, que o dinheiro possa ser repassado a tempo de atender todas essas crianças. Presidente, em sessão ordinária ou extraordinária, não é isso? Então, eu acho que, eu penso dessa forma, sabe, colegas, que uma vez previsto e sancionado o orçamento de 2018, cabe agora ao Executivo efetivar o programado. Muito bem, as creches estão sendo contempladas, objetivos relacionados à saúde, assistência, enfim, estão contemplando o servidor. Agora, a pergunta é essa, o servidor aposentado, não é? Vai ser contemplado também? Nós terminamos o ano fazendo essa pergunta ao chefe do Executivo, fazendo um pedido ao senhor Sebastião Quintão que revisse a condição dos servidores aposentados, né? Nós vivemos momentos dramáticos aqui na nossa Câmara, né, no nosso plenário, em 2017, e que isso não é passado. Porque o problema, gente, a verba, né, o recurso alimentar, ele não tem passado e nem futuro, ele só tem o presente. Então, as necessidades que existiam dos servidores que não estão recebendo a sua complementação em 2017, essa matemática é diferente, porque o que aconteceu no passado piorou e muito o presente. Então, é como se nós, já que nós estamos fazendo uma expectativa aqui de futuro, essas pessoas que não estão recebendo as suas complementações não tivessem chance, né, não seja dada a elas nem a expectativa de pensar no futuro, porque está faltando o básico. Então, eu pergunto, né, eu deixo essa pergunta, peço ao senhor prefeito, senhor Sebastião, para que solucione para ontem essa questão, né, que ele tenha, ou pelo menos, que ele cumpra aquele preceito judicial da liminar para voltar a pagar as prestações vincendas, que isso aí já ajudaria em muito a mitigar essa situação de penúria que os nossos servidores estão passando. E o segundo ponto que eu coloco aqui, já encerrando, é o RPPS. Não é? Nós precisamos, agora eu estou falando para os servidores que estão na ativa, os servidores, é preciso fazer esse fundo, é preciso regularizar esse fundo de aposentadoria, porque todos nós sabemos que do balaio, onde não existe, nada pode ser tirado. Então, vamos evitar problemas no futuro. Nós estamos trabalhando hoje, a primeira sessão que nós estamos começando em 2018, eu registro esses dois pedidos ao senhor Sebastião Quintão, nosso chefe do Executivo, pelo pagamento, pelo menos das parcelas vincendas, e o RPPS, né, que seja em regime de urgência, que ele seja colocado pelo menos, que seja colocado e iniciado os trabalhos para que ele seja feito, que já era para ter sido feito há mais de 20 anos atrás. Muito obrigada, o voto é sim. Votação. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 17 votos, não 0 voto. O projeto 0218 está aprovado. Está em discussão o 0318. Destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos. Pela ordem, a título de contribuições. Com a palavra, a vereadora Helene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para manifestar meu voto contrário
a esse projeto, porque, na realidade, é um projeto que destina R$ 407 mil para entidades ligadas diretamente à estrutura, né, de trabalho de parceria com outros prefeitos. São R$ 304 mil para a ANVA, R$ 33 mil para a MN, que é a Associação Mineira dos Municípios, e R$ 70 mil para a Frente Nacional de Prefeitos. Eu votaria favorável a esse repasse com tranquilidade, se no município nós tivéssemos sanado todos os nossos problemas, principalmente no que diz respeito ao pagamento dos aposentados de Ipatinga. Nós vamos dizer assim, mas 407 mil não resolve nada para o município de Ipatinga. Resolve muita coisa, a considerar que essa semana mesmo eu estive em uma unidade de saúde onde faltava papel higiênico para os funcionários ou para os cidadãos utilizarem lá. Imagine 407 mil em papel higiênico. Abasteceria bem as nossas unidades de saúde e todos os setores da nossa cidade. Então, eu não posso votar favoravelmente a esses projetos, considerando os serviços públicos que estão sendo cada vez mais deficitários, e nós repassarmos aqui, autorizarmos nessa tarde, R$ 407 mil para a ANVA, a MN e Frente Nacional de Prefeitos, aí é dizer que essas associações estão valendo mais que os cidadãos de Ipatinga. Então, meu voto é não a esse projeto. Tenho dito, presidente. Votação. Bonita. Hoje não vai dar empate, né, vereador? Hoje não vai dar empate, né? Eu queria um empate aí, que eu sei que você iria votar. Tem jeito não, porque é ímpar no plenário, embaixo. Vai É. ser hoje, não. Pois é. Ele fez a contagem, não, vereador. Senhor presidente, sim, 12 votos, não 5 votos. O projeto está aprovado. Está em discussão o 0418, que dispõe sobre a destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de subvenções sociais. Discussão, votação. Pela ordem, presidente. Com a palavra, nobre vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Eu venho aqui para manifestar meu voto favorável a esse projeto e acredito até que tenha representantes de creches aqui, das que irão receber recursos, né, desse projeto que nós estamos votando, mas eu quero, presidente, solicitar a Vossa Excelência que amanhã aprove os requerimentos que eu vou protocolar nessa casa, pedindo algumas informações básicas. Porque esse projeto, ele é de repasse para as creches. Eu não vou vistar esse projeto para não atrasar, mas ele tem alguns problemas, inclusive, que a gente precisa. Eu já solicitei à Comissão de Educação, nós vamos manter a periodicidade da reunião nossa, e aí para os cidadãos poderem acompanhar também. Mas ele traz alguns problemas, esse projeto, que podem se tornar grave, tanto para as entidades quanto para o próprio município. O município está aumentando o valor de repasse para as creches. Aí nós poderíamos comemorar, dizer assim, não, mas isso é muito bom. Mas, do ponto de vista legal, existe um problema que antecede, que eu não sei se o Executivo está atento para ele. Em 2013, foi feito um termo de ajustamento de conduta junto com ao Ministério do Trabalho mesmo. E que depois, o governo passado teve que fazer uma grande negociação de revisar, inclusive, a sentença que mandava
que proibia, né, que fosse feito o convênio com as creches. Eu não sei se o governo está cumprindo o que foi determinado nesse novo acordo, porque essa informação nós aqui na Câmara não obtivemos, porque nesse termo foi estabelecido que iria sendo diminuindo paulatinamente o convênio com as entidades e ampliando o atendimento na rede pública. Então, os requerimentos que eu estou apresentando, e aí não teve prazo da assessoria jurídica da assessoria técnica trabalhar esses requerimentos, eles solicitando essa informação. Por quê? O Plano Decenal de Educação estabelece que até 2022 toda a cobertura, né, para o atendimento às crianças, e não será através da rede conveniada. Então, como nós não temos essa informação, pelo sim, pelo não, é assegurar o voto favorável a esse projeto, mas alertar o governo para esse risco de depois colocar as entidades conveniadas numa situação perigosa por causa desse acordo que foi estabelecido, e as próprias entidades tomarem cuidado na aplicação dos recursos, no que diz respeito a esse repasse, se está sendo feito de fato o aumento, né, uma vez que está sendo feito o aumento do repasse para as entidades, e nós não temos a informação se a rede pública aumentou em proporção maior o atendimento. Então, nosso requerimento, ele visa saber qual que está sendo o atendimento direto pela rede municipal, quais que estão sendo feitos através da rede conveniada, quando será inaugurado as creches, que o recurso já foi deixado aí para ser construído, né, os centros de educação infantil, e, basicamente, é essa questão que eu gostaria de alertar. Voto favorável ao projeto, mas o governo precisa estar atento à aplicação desse acordo junto ao Ministério do Trabalho. Tenho dito, presidente. Nobre vereadora, faço compromisso com Vossa Excelência que amanhã eu coloco o requerimento em votação. A senhora pode prepará-lo, os requerimentos. Voto pela ordem. Com a palavra, vereador Jadson Heleno. Senhores vereadores, por presente, venha a essa tribuna simplesmente para dar uma tranquilidade aos vereadores e a todas as creches que vão ser conveniadas. Primeiro, é público e notório de quem está nessa casa há mais anos, que temos aqui a pastora Márcia, foi secretária de Educação, nós sabemos a quantidade de creches municipais que foram entregues. Tem creches que chegou no governo do Robson, foram entregues algumas no governo da Cecília, Parque das Águas, a outra não é novidade para a gente, Vila Celeste, e Caravelas, Semeiro Caravelas, ele foi entregue no final do mandato. Até nos deu um grande trabalho para prestar conta, e ficou gente sem receber, porque a ex-secretária de Educação, Leida, ela deu o recebimento em todas as obras, mas não entregou a obra pronta. E nós tivemos que ter a ajuda da comunidade. Eu lembro que o vereador Andrade teve sua equipe trabalhando lá, não é, vereador? Vereador Mazinho também teve aqui trabalhando, para poder finalizar o que a secretária tinha deixado finalizado. Nós temos uma outra creche também do ex-governo da Cecília, que é do Campo do Palmeiras, não é isso? No Betânia com Canaã, que agora deve ser inaugurada. Nós não temos condição de assumir a demanda de todas as crianças que necessitam de creche só com as creches municipais. Nós não temos. Quem conhece de Ipatinga, quem vive o dia a dia de Ipatinga, sabe que nós não temos condição disso. E por isso que nós temos que fazer esse chamamento público. Foi me questionado outro dia, até pela uma repórter Gisele, da Itatiaia, sobre esse chamamento público. Então nós estamos obedecendo, sim, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, que são os princípios básicos da administração pública. Isso está sendo obedecido. Então, o que eu venho aqui trazer com muita alegria é que os R$827 mil a mais, que estão sendo colocados a mais para as creches,
devido ao grande número de crianças. E como é calculado esse valor? Muito tem se discutido isso. O vereador Tunico me ligou preocupado com a entidade na qual ele representa, o vereador Franklin, o Luiz Márcio me questionou, o Rogerinho me questionou. É apresentado um plano de trabalho pelas entidades, com o número de alunos que é atendido, tem um valor que se paga de acordo com o Fundo Nacional de Educação por cada aluno, e como que vai ser, tem o custo também operacional de cada creche, professor, aluguel, água, luz e todas as despesas. É baseado em cima disso. O governo municipal, está aqui o secretário Luiz de governo, está ali o representante da Secretaria de Educação, até está buscando conversar com algumas creches, porque teve algumas, vereadora Lene, que vieram a valor menor. Ano passado era 33 mil. E estão chamando algumas creches, por quê? Porque o plano de trabalho apresentado lá, ele não contemplou o valor que era contemplado no ano passado. E a gente está buscando fazer esse ajuste, lembrando que a gente aqui trata de uma lei autorizativa. E no Caixa Escolar, nós tivemos um déficit de 1.700.000. Por quê? Por causa do Programa Mais Educação, que algumas escolas deixou de ter o Programa Mais Educação. E aí também está sendo ajustado, junto às diretoras de cada escola, fazendo esse ajuste. Você precisa de algo a mais? Nós estamos aqui para estar ouvindo. Então, da mesma maneira que nós aumentamos 827 mil e foi reduzido, porque não tem o Programa Mais Educação em algumas escolas, porque ele necessita que a criança tenha Bolsa Família. Então, como tem algumas crianças que não têm o número de Bolsa Família, ele está sendo, diminuiu o recurso dessas escolas. Mas o governo municipal já chamou essas entidades e nós vamos acompanhar de perto. Tem algumas pessoas que estão até fazendo as emendas em relação às creches. É saudável, é nosso dever. Tem uma divergência de entendimento. Algumas pessoas acham que essa emenda é inconstitucional, outras acham que essa emenda ela é constitucional, cabe a gente aumentar. Eu só acho uma dificuldade da gente analisar a emenda, porque a gente não tem aqui o plano de trabalho das entidades. A única coisa que nós temos aqui é uma lei autorizativa que o governo pode ou não pode fixar o convênio no ano seguinte. Então, é com muita alegria que a gente vê esses 827 mil reais a mais para as creches e dá tranquilidade que o governo, ele analisou sim os princípios da administração pública para firmar esse convênio. Tenho dito, senhor presidente. E lembrando que, apesar do plano decenal, tem que ser cumprido, verdade? O aluno na conveniada, eu não tenho os números exatos aí, se o Sebastião tiver, mas ele deve custar para o município 60% do que ele custa na creche do município. Ele é mais barato na conveniada do custa que na rede 60%. Isso aí. Ele custa 60%, mais ou menos. Não sei se é 60% o número exato, mas é em torno disso. Senhor presidente, só uma parte na sua fala. É só para a nossa preocupação nessa legalidade, que na reunião de comissão de todas as comissões estiver presente, nós tiramos um artigo que retroagia a 1º de janeiro, tendo esse cuidado para que as creches não sejam prejudicadas, né? A gente aprovar um projeto de lei aqui e ele ser colocado como inconstitucional lá depois. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Helene Teixeira. Presidente, eu só retornei aqui porque, de fato, foi boa a fala do vereador Jadson de buscar tranquilizar e esclarecer, isso é importante. Eu tenho a posição, na questão específica, dos vereadores estão para fazer emendas, que da mesma forma que nós estamos autorizando, e o prefeito, a equipe lá é que vai decidir se é aquele teto ou não, as emendas também têm o seu valor, porque uma coisa é ser solicitado à minha entidade a apresentação de um plano de trabalho, onde eu só posso gastar 30 mil. A outra é me solicitar um plano de trabalho que pode chegar a 60 mil. Né? Então, é uma questão básica. Isso aqui é um parâmetro, que é claro que a administração vai poder decidir se aquele valor está dentro do plano de trabalho e contempla ou não. Da mesma forma, as entidades que nem estão aqui cadastradas, ou as entidades que estão com valor a menos,
ao receber um valor a mais, está autorizado pela Câmara a utilização, ela vai vai apresentar um plano de trabalho dentro do valor por ela estabelecido. Então, é uma questão de lógica e que a gente precisa trabalhar mesmo. Quando eu chamei a atenção, é muito menos pelo plano decenal de educação, porque se a gente tem um prazo para cumprir, mas é a questão do acordo com o Ministério do Trabalho. Isso é uma ameaça para as entidades, é uma ameaça para o governo, porque foi estabelecido, dentro desse acordo com o Ministério do Trabalho, essa questão. Então, nós podemos correr o risco de autorizar, começar o trabalho, é um alerta para o próprio governo, que se ele estiver cumprindo, ótimo. Nós queremos que todo mundo que procura vaga aqui nos nossos gabinetes, ninguém procure vaga no nosso gabinete, é diferente, que já chegue nas unidades e seja atendida. Nós sabemos que ainda tem um déficit e precisamos de alcançar isso. Então, mas nós temos que trabalhar para fazer as coisas acontecer e bem para a nossa comunidade. Tenho dito. Senhor presidente, pode falar daqui? É só porque nós vamos ter da apresentação de emenda, então já vou convocar para amanhã às 13 horas, que eu acho que essa discussão vai ser saudável. Amanhã às 13 horas, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação já está convocada. Então, todos os vereadores que quiserem discutir sobre as emendas, amanhã às 13. Vejo essa discussão como pertinente. Acho que a vereadora está certa, Vossa Excelência está certa. E só lembrando que é per capita. Para ter 30 mil, ou 50, ou 60, tem que bater com o número de alunos que está nesse termo de ajuste. O valor é per capita. Por isso que a discussão você não pode subir o valor sem subir menino. Por isso que a discussão vai ser sadia. Número de crianças, isso é sem chance. Mas por isso que a discussão vai ser sadia. Primeiro, que eu só posso alterar dentro do valor que está no projeto de lei. Ou seja, se tem 15 milhões, eu vou ter que tirar de uma outra creche para pôr na minha. Segundo, como que eu vou aumentar se eu não sei qual que é o plano de trabalho que tem lá? Quem sabe é a Secretaria de Educação, porque no início do ano, todas as entidades tiveram que levar o nome das crianças com todos os dados para poder cadastrar. Então, amanhã vai ser uma boa discussão. Vamos lá. Só uma parte, pode, presidente? Claro, vereadora. É porque todas as creches, pelo menos... hoje está ganhando da cafinha. Não, é porque todas as creches têm lá uma reserva de gente aguardando vaga, não sabendo se ela tem condições de atender. É isso que o presidente colocou e que é relevante. Porque todas as creches estão lá com uma reserva, esperando esperando ampliar a vaga para atender. Então, por favor, vai ser bom debate. Eu posso fazer uma parte? Claro, vereador. Olha, existem crianças, muitas crianças esperando vaga. E isso em todas as creches existem uma vaga de uma lista de crianças que estão aguardando a vaga. O que precisa, na minha opinião, ser feito também, que a gente pode até discutir isso, o vereador e vereadora, o número tem que aumentar salas, tem que aumentar escolas. Aconteceu um transtorno agora no início desse ano, com crianças que moram no Cariru, que nasceram na Rua Síria, que a escola colocaram esses meninos para estudar lá no Bom Retiro. Não é? Então, é porque a escola do Cariru não suporta. Eu estou dando só um exemplo aqui, o primeiro. Mas, enfim, e daí em todas as demais, João 23, Márcio Cunha, enfim, o que tem que aumentar, na minha opinião, não é só ficar reformando, pintando, claro, isso é importante, mas tem que aumentar o número de escolas, tem que colocar mais profissionais, né, trabalhando, porque a demanda é muito grande, tem que priorizar a escola, a creche, é isso que é o mais importante que eu penso. Mais alguma colocação? Então, votação. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 17 votos, não, 0 voto. Projeto 04 está aprovado. Está em discussão o 05, destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições. Discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra a vereadora Lene Teixeira. Senhor presidente, da mesma forma que eu votei favorável ao projeto anterior, voto nesse, mas também estou apresentando um requerimento
para ver, junto aos conselhos de diretores, e aí tem representante do governo aqui, como que tem sido esse planejamento das escolas. Porque essa redução, o vereador Jadson, como líder do governo, já iniciou, né, a fala dele aqui, esclarecendo sobre isso, mas nós também não podemos sair de um recesso, vir aqui para votar, sabendo da importância, atrasar. Mas as informações serão necessárias para a gente trabalhar. Então, eu vou amanhã protocolar o requerimento, que já está na assessoria jurídica para elaboração, pedindo informação sobre essa diminuição do recurso e como tem sido feito esse planejamento. Meu voto é favorável. Tenho dito, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jadson Heleno. Senhor presidente, senhores vereadores, meu líder máximo, Ademir Cláudio, só dar mais uma vez tranquilidade a Vossa Excelência e já deixar à disposição de todos os vereadores, inclusive da vereadora Lene Teixeira, o relatório da Secretaria de Educação, onde nós mostramos o porquê que foi reduzido o valor. E em momento algum, essa redução comprovada pela Secretaria de Educação, ela vai cessar o direito do diálogo e da negociação. Então, nós vamos entregar para todos de antemão esse relatório. Está ali o Sebastião Silveira, que já tem o relatório em mãos. Ele vai deixar aqui hoje, que ele já passou para mim todas as escolas e o porquê do motivo que foi reduzido. E, ao mesmo tempo, deixando à disposição de todos os vereadores, quando eu falo todos, tá, vereadora Helena? Eu quero a cópia, já estou solicitando. Não, sim, com o maior prazer. E deixando à disposição de todos, além desse relatório, que alguém que for ligado a alguma escola e que realmente tiver ter diminuído o valor, tá, Tonico, da sua escola, e for comprovado que não é do Mais Educação ou que realmente ela está continuando fazendo o mesmo trabalho do ano passado, nós vamos estar dispostos a fazer o ajuste. Porque a nossa intenção é realmente ter uma boa educação para nossas crianças e, de antemão, quero anunciar aqui que a Prefeitura vai implantar um sistema bem de informática nas escolas, onde nós estamos licitando 1000 notebooks, e cada criança de Ipatinga, nos primeiros dias, aí, todas as escolas vão receber os notebooks para que os alunos tenham a aula através do notebook. O notebook vai ser disponibilizado pelas crianças. Vai ser iniciado agora a partir de março esse teste em algumas escolas. Então, nós vamos levar a tecnologia, né, Luiz e Rogerinha, para todas as cidades. A vereadora Cassim sempre fala de educação aqui, que é uma professora. Então, a gente está querendo melhorar a qualidade da educação através da tecnologia, né, Andrade? Então, vai ser comprado agora mais de 1000 notebooks. É um trabalho formidável, já tem em algumas cidades do Brasil. E nós vamos implantar aqui na cidade de Ipatinga. Quando a gente trata de valores orçamentários, nós não vamos aprender só nisso. Nós temos que investir 25% na educação. E esse valor nós vamos estar buscando investir, mas de uma forma concreta, onde realmente vai ser bom para nossas crianças. Então, mais uma vez, é só dar tranquilidade a todos os diretores que nós estamos abertos ao diálogo, tenho dito. Continue aberto, Andrade. Então, votação. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 17 votos, não 0 voto. O projeto está aprovado. Já está previamente convocado para amanhã, manutenção dos projetos para a segunda votação e emendas. 14 horas. Pensamento voltado para Deus em nome do povo de Ipatinga. Está encerrada a sessão. Não vai ter ordem do dia, tá? Já está feita a convocação aqui agora.
Legislação também já está convocada, não tem convocação escrita não, hein? Fala, minha chefe.